tema é pesado, mas a lição ela é importante para a gente construir no nosso coração o entendimento. Vamos pedir a Deus graça. Pai, louvado seja o teu nome. Muito obrigado por mais um dia, Senhor, que o Senhor nos acrescenta. Obrigado por essa oportunidade maravilhosa. Estamos reunidos aqui como santos, como igreja do Senhor Jesus, para aprendermos mais, Senhor, sobre as coisas pertinentes ao mundo vindouro. Cremos, Senhor, que o mundo caminha para o desfecho. Aquilo que está na tua palavra profetizado vai se cumprir. Então, acrescenta-nos mais entendimento nessa manhã, para que possamos construir na nossa mente o quadro completo do tempo do fim. Habilita-nos, Senhor, habilita aqueles que já chegaram aqui nesse lugar. Abençoa aqueles que vão ouvir através dessa transmissão, dessa gravação. Todos sejam edificados para a honra e glória do teu nome. Repreendemos agora, em nome de Jesus, todo espírito contrário a esta reunião, todo espírito contrário a essa ministração, que caia por terra em nome do Senhor. Aqui somente a tua presença, somente o Espírito do Senhor com liberdade para agir nos nossos corações. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Rei. Amém e amém. Amém, povo santo. Lição 9. Uma lição difícil, viu, irmãos? Essa vai ser pesada. Tem que ser, né, irmão? É uma aula pesada. Difícil. Você quer perder se não vier. Tem que ser corajoso. Está no tempo do fim. Daqui a pouco essas coisas vão nos alcançar. Todo mundo já pegou a apostila? Podemos começar? Muito bem, queridos. A imagem já é chocante, né? Só uma ilustração de abertura. Um islâmico aqui com um alcorão do lado e um fuzil. Parece uma HK do outro lado. Muito bem. As tradições que incitam a guerra santa contra judeus e cristãos. Por que isso nos interessa? Interessa muito. Eu acho interessante o desinteresse dos outros cristãos. As pessoas não ligam, está nem aí para Islã. É como se fosse uma outra realidade, né? Depois do Oceano Atlântico, lá para longe, lá no Oriente Médio. Então, não tem nada a ver aqui com o Brasil, não tem nada a ver aqui com a realidade brasileira. Então, há uma espécie de, não é negligência, é mais desprezo pelo assunto. Mas eu vou mostrar a vocês o quanto é importante saber o que o Islã pensa a respeito dos judeus e dos cristãos. Porque se nós estivéssemos morando num país islâmico, você saberia a diferença. Vamos lá, vamos começar então. Está chegando mais irmão lá. Avança aí para mim, filhão. Introdução. Como vimos nas últimas lições, o desconhecimento do Corão e das tradições islâmicas pela igreja a deixam completamente despreparada para analisar a questão do porquê os países árabes muçulmanos são belicosos contra Israel. Vimos na última lição que eles esperam que se levante o imã al-Mahdi. Já estudamos sobre essa esperança do Islã de ter um último califa que vai unificar todos os muçulmanos. Eles esperam o advento do al-Mahdi, que o liderará para a conquista mundial do Islã sobre os povos. Lembrem-se, os muçulmanos islâmicos, eles acham que o Islã vai vencer todas as religiões, vai sobrepujar todos os povos. É a pretensão do Islã. Ser a única religião verdadeira dominante. Isso é a pretensão, não é a realidade ainda. Mas o Islã já é a religião que mais cresce no mundo. Não é o cristianismo que mais cresce no mundo. O que mais cresce no mundo é o Islã.
Eu não tenho um número exato de quantos islamitas há no mundo, mas é na casa de bilhões. Principalmente no Oriente, África, e ali indo mais para o Oriente, são bilhões de islamitas. Aí, achamos um número aí, 1,6 bilhão, por enquanto. A pretensão deles é ser uma hegemonia sobre a Terra. Lembramos-nos de que o próprio profeta Maomé expandiu sua religião através da força das armas. E por isso não devemos estranhar que os métodos islâmicos incluam a violência e a coerção contra os infiéis. A guerra santa contra os inimigos não é um conceito originado do Islã. Então vamos lá. Primeira afirmativa que eu fiz ali. O próprio Maomé expandiu sua religião através da força, da arma, com guerra contra os outros povos da Península Arábica que não aceitavam o Islã. Então tiveram que aceitar na base da espada. Entenderam? A gênese da religião já é uma religião de violência. Não é igual ao cristianismo, que se prega e a pessoa aceita ou não aceita, recebe ou não recebe. Não é assim que funciona o Islã. Ele unificou os povos árabes ali na Península Arábica através de guerra. Fez guerra, ganhou, quem sobreviveu, obrigado a ser islâmico. E assim foi. Então, o Islã tem uma gênese de violência. Você vai ouvir hoje, né, quando acontecem guerras como essa lá na Israel e muçulmanos ali, os palestinos, você vai ouvir discursos moderados dos islamitas aqui do Ocidente, dizendo, não, o que esses camaradas fazem está errado. O Corão não prega essa violência. O Corão não ensina a matar assim, não, o que é isso? Eles são radicais, são loucos. Não, senhores, não, senhores. O Islã tem uma raiz, sim, de impor a sua religião pela força. Então, não é preconceito, não é ideia preconcebida. Vamos ver o que diz a própria base deles, que é o Corão, e as hadiths. Lembra das hadiths? Hadiths são tradições orais, não necessariamente na época escritas, mas que seriam ditos do próprio profeta Maomé. O que Maomé disse? Aí guardaram de memória e foram passando para outro. Vai ter uma hora que eles vão publicar isso por escrito. Essas tradições para o povo islâmico são tão importantes quanto o Corão. O Corão é a base e as hadiths são o complemento. Então, preste atenção, queridos. Mas a ideia de guerra santa, né, essa proclamada guerra santa, que em árabe é jihad, não é originário do Islã. Essa expressão acontece na sua Bíblia. Está lá em Joel, capítulo 3, verso 9. Na sua Bíblia tem uma proclamação de guerra santa. Vamos ler ali, Joel 3, 9, está bem grandão para todo mundo ver. Vamos lá? Proclamar isto entre as nações. Apregoai o quê? Guerra santa. E suscitai os valentes. Cheguem-se e subam todos os homens de guerra. Qual é o contexto dessa guerra santa? É uma guerra literal. Não é metáfora, não é uma guerra da fé, é uma guerra de armas. Uma guerra em que o Senhor suscita os valentes para irem pelejar. Amém? Então, esse conceito de guerra santa está na sua Bíblia. E é muito anterior ao Islã. Isso aqui foi escrito por Joel. Eu acredito que algumas centenas de anos antes de Cristo vir à Terra. E o Islã é 600 anos depois de Cristo. Então, isso aqui é muito mais antigo. Amém? Lembrando que o contexto do Antigo Testamento tinha batalhas, guerra, Israel contra os povos. Aquilo tudo que nós já estudamos. Muito bem, queridos. Vamos ver um pouquinho mais sobre o que há no Corão que incita violência. Vamos lá. O Corão de Maomé e o ódio declarado aos judeus. Pelo que eu vi, não há uma palavra direta no Corão para matar judeus. Não é isso que tem no Corão. Realmente não tem. Mas
Maomé plantou nos seus adeptos, na sua religião, um ódio declarado ao povo judeu. O ódio, não uma ordem, mas o ódio. Ok? Então está aqui, ó, tem uma surata aqui, ó, logo na segunda, que é o segundo capítulo do Corão, verso 65. Quem quiser, tiver interesse, entra na internet, tem lá de montão em português o Alcorão. Tá lá. Se for comprar, é mais caro. A versão impressa é uns 400 conto. No Corão é carinho, né? Bem carinho. Mas se você tiver disposição de baixar online, ou PDF, ou ver online, tem lá na internet. A Surata 265 diz assim, ó: e bem vós conheceis aquele dentre vós que transgrediram a matéria do sabá, na guarda do sábado. Nós dissemos a eles: sejam vós macacos desprezados e rejeitados. Então, quem ditou essas palavras foi o próprio Maomé. Os que não guardam o sábado são macacos desprezados e rejeitados. O que você acha dessa expressão para o povo judeu? É forte, né? No mínimo de desprezo. Vamos ver mais um pouquinho. Avança aí para mim, por favor, filho. Tem outras suras. Surata 7, 166. Quando em sua insolência eles transgrediram todas as proibições, nós dissemos a eles: sejam vós macacos desprezados e rejeitados. Olha o sentimento que ele colocou na Bíblia deles a respeito dos judeus. Agora, esse aqui é pior. Surata 5,60. Aqueles que incorreram na maldição de Alá e sua ira, aqueles quais alguns ele transformou em macacos e suínos, aqueles que adoram o mal, aqueles que são piores em categoria e ainda mais desviados do caminho reto. Então, o mais bonito que ele conseguiu chamar os judeus é de macaco e suíno. Perceba o seguinte: o próprio Maomé, escrevendo o seu livro sagrado, classifica os judeus como macacos e suínos. É pesado, né? É baixa de ser humano. Ele não considera como ser humano. Tem menos valor que um ser humano. Esse é o sentimento passado nas suras no Alcorão. Então, necessariamente, ele não fala para matar, mas ele fala que estão debaixo de maldição e da ira de Alá. Aí, para quem é bom entendedor, basta, né, irmão? Tem algum incentivo maior? O profeta diz: olha, eles são menos que ser humano, eles são macacos e porcos. Estão debaixo da maldição de Alá. O que gera esse comentário do profeta deles lá, no coração dos seus seguidores? Desprezo, ódio. Então está plantada a raiz da amargura e do ódio entre islâmicos e judeus. Nessas suras vemos claramente o desprezo e o rebaixamento dos judeus a macacos e suínos. Isto dito milhares e milhares de vezes nas leituras das mesquitas, obviamente gera contínuo sentimento de menosprezo e ódio. Pensa que, como nós fazemos aqui a leitura da Bíblia, eles fazem do Alcorão, continuamente, nas suas mesquitas. Então imagina isso, desde o século VI até o século XXI, onde nós estamos. Por mais de 1.400 anos. Todas as reuniões, lendo a sura, e sempre repetindo isso. E repetindo isso. Os judeus são macacos e porcos, macacos e porcos. Por 100 anos, 200, 300, 1.400 anos repetindo isso. Os judeus são macacos e porcos. O que plantou ali, né, no sentimento dos muçulmanos? Ódio, desprezo total. Ainda que não tenha dito ali diretamente para matá-los. Eu vou mostrar a vocês o que acontece na prática. Avança aí para mim, por favor. Para aumentar a xenofobia é o medo do diferente, né?
Ainda é atribuída a Maomé uma sentença escatológica, agora vamos entrar na área das hadites, prevendo o embate final entre os islâmicos e os judeus, culminando num massacre. Então preste atenção, no Corão necessariamente não diz para matar judeu, só bota eles abaixo de cachorro, mas não mandou matar. Mas só que na tradição atribuída a ele, né, ao profeta, o profeta teria dito isto, o profeta teria dito aquilo. Pode ser até que tenha inventado isso em nome do profeta, não importa. O que ficou para a tradição do Islã são as hadites. E nessas hadites é como se fossem as profecias do tempo do fim para eles. O que eles pensam que vai acontecer no tempo do fim? Está aqui, essa é a hadite que fala mais claramente. Quem quiser ler em voz alta. Eu sei que não é a Bíblia, não é a palavra de Deus, não é a verdade, mas é interessante entender o que nos espera, né? O que espera para a humanidade na cabeça dos islâmicos no tempo do fim. Vamos lá? Maomé disse: a última hora não viria sem os muçulmanos lutarem contra os judeus, e os muçulmanos os matarão até que os judeus se esconderão atrás de uma pedra ou de uma árvore. E a pedra ou a árvore diriam: muçulmano ou servo de Alá, aqui está um judeu atrás de mim. Eu sei que agora foi surreal, né? Agora foi surreal. Está profetizado e repetido isso milhares e milhares de vezes. E no tempo final, os muçulmanos vão matar os judeus. Isso é a parte da religião. E os judeus vão fugir e vão se esconder atrás de pedras e árvores. Só que a própria árvore, a própria pedra vai dizer: tem um judeu aqui atrás de mim. Vai entregar eles. É mole? Isso é eu. Agora, irmãos, a gente está rindo aqui. É o que eles creem, com todas as forças do ser deles. Assim como você crê no Evangelho, eles creem nisso. Então já está determinado pelas profecias islâmicas que no tempo final eles vão matar os judeus. Matar. Não está no Corão, mas está nas tradições. E as pedras vão caguetar o judeu escondido. Tem um judeu aqui atrás de mim. Quer dizer, não tem escapatória, né? Antes de um negócio sério. Se vocês crescem nisso como se fosse o Evangelho, vocês iam ter essa ideia na cabeça. Aí a pedra vai dizer: venha e mate-o. Aquele que está escondido, né? Mas a árvore, Gargad, não diria, pois essa é a árvore dos judeus. Ainda tem um detalhe pitoresco aí. Só uma árvore não ia caguetar o judeu atrás dela. Só um tipo de árvore. Porque essa é relacionada ao judeu. Aí eu tive que pesquisar. Quando eu li essa loucura aí, falei: pô, já é surreal que as árvores e as pedras caguetem os judeus que estão fugindo. Mas uma árvore não vai proteger os judeus. Que árvore é essa? Não é? Aí eu fui pesquisar. Avança aí para mim. Está lá a imagem. Tem até o premier de Israel, Benjamin Netanyahu, plantando essa árvore, que é uma espécie de espinheiro. A tal da Gardak. Está vendo aqui, ó? Esse tipo de árvore aqui, que é a Gardak. Aqui é um comentário sobre essa árvore. Eu vou ler aqui para vocês entenderem essa doideira. Ali Gomar é um estudioso de renome mundial na lei islâmica. Então, esse camarada ali, o Ali, é um camarada que conhece tudo da lei islâmica. Trata-se de um mufti, em árabe, é um acadêmico islâmico, a quem é reconhecida a capacidade de interpretar a lei islâmica, a Sharia. Em 23 de dezembro de 2014, ele revelou ao canal de televisão egípcio, CBC, que os judeus têm plantado árvores Gargad em toda a Cisjordânia, para que eles possam se esconder dos muçulmanos no dia do juízo final.
Esse camarada, que é o teólogo mais reconhecido lá entre eles, deu uma entrevista na TV do Egito, dizendo que os judeus estão se precavendo, plantando essa árvore que vai protegê-los. E falou isso, irmãos, com a cara mais limpa do mundo, dando entrevista na televisão. É o pensamento deles. Que os judeus também creem na profecia de Maomé e vão se esconder atrás dessa árvore. Oh, Jesus! Segundo Mufti, um dia a profecia de Maomé se cumprirá sobre as árvores e pedras delatarem os judeus aos muçulmanos. Quando os palestinos e todos os muçulmanos lutarão contra os judeus até que as pedras e as árvores falem, exceto a Gardak. Ali, Gomá disse que no Egito compreendem Gardak como Gardaka, nome de uma cidade egípcia. A cidade de Gardaka recebeu esse nome após muitas árvores de Gardak serem plantadas lá. Ele conclui dizendo que algumas pessoas questionam a confiabilidade dessa interpretação, mas é 100% confiável e se tornará realidade. Para eles é fato, irmãos. E no final eles vão matar os judeus. E os judeus vão se esconder atrás dessa árvore. Ele ainda adverte que muitos judeus estão plantando árvores de Gardak em toda a Cisjordânia, pois sabem que os protegerá quando se esconderem atrás dele. Muitos judeus acreditam nesses textos sagrados do Islã, enquanto alguns muçulmanos duvidam deles. Esse camarada falou isso na televisão, sendo ele uma sumidade no assunto de Islã. Então eles levam a sério essa profecia de Maomé, que tem que matar os judeus no tempo final e que eles vão fugir para essa árvore aí, se esconder atrás dessa árvore. Por mais pitoresco e estranho que pareça para nós, é o que eles pregam, é o que eles ensinam, o que eles creem na mente deles. Aí nós começamos a tirar um pouco da nossa ignorância, porque nós não estudamos esses assuntos, não sabemos dessas coisas. E aí quando vemos o ataque dos palestinos impiedosamente contra os israelenses, a gente não entende por que tanto ódio. Acontece que isso faz parte de uma cultura religiosa. Para eles é profecia. Profecia. Maomé, o profeta, disse que isso vai acontecer. E ponto. Amém? Todo mundo entendeu? Alguém quer fazer algum comentário, pergunta? Pastor, aqui nesse texto, onde você colocou, né, que Maomé disse, ou Maomé disse, tá? Mais adiante ele diz, aqui está um judeu atrás de mim, a árvore de É. venha e mate, mas a árvore de Gardá não viria, pois essa é a árvore do judeu. É essa árvore que eu estou mostrando ali. Que eles estão plantando de fato lá na Cisjordânia. Pois não, mas aí eu não estou entendendo por que ele disse, ele mesmo disse que aquela árvore não viria. É porque essa árvore não vai caguetar o judeu. Sim, mas o próprio Islã. O próprio Islã criou uma história. É uma história. Pedra e árvore fala, irmão? Não. Criaram uma história, uma mitologia, de que nesse tempo final vai ter um massacre dos judeus. Tira a parte da engraçadinha do negócio de árvore falar e pedra falar e veja a essência do que está sendo dito ali. O que está sendo dito ali? Independente se eles vão se esconder ou não atrás dessa árvore aí, eles vão ser mortos. Vão ser perseguidos e mortos. A parte pitoresca é a árvore e as pedras denunciarem, menos a árvore que é dos judeus. Só que isso é tão enraizado na cultura islâmica que esse islamita famoso aí disse que isso vai acontecer 100%. Na cabeça deles é isso. Parece uma fábula, né? Mas é uma profecia. Profecia de Maomé. É uma árvore espinhosa, né? É. Então, na caatinga, você tem que usar um monte de materiais de couro para você atravessar a caatinga no Nordeste brasileiro. Por isso que você trabalhar com árvore espinhosa é difícil para alcançar alguém que pode. Mas a própria pessoa se abrigar nessa árvore aí vai ficar meio lanhada, não é não? Mas aí na hora da Ficar debaixo dessa árvore aí também não vai ser muito bom não, né?
Olha, irmão, eu não estou dando crédito a essa profecia. Tá certo? Eu estou aqui mostrando o que eles pensam. Eu não estou dando crédito que isso vai acontecer. Mas é pitoresco ver que realmente estão plantando a árvore lá. Por quê, né? É assim específico. Espinhosa. Nem dá fruto, nem nada. Aí eu descobri, estudando um pouquinho mais, que historiadores acreditam que foi desta árvore que fez a coroa de espinho de Jesus. Esse espinheiro aí que seria um ramo dele teria sido dobrado. Possibilidade existe, irmão. Porque é um tipo de espinheiro que dá naquela região. Certo? Então, há indícios de que o galho usado para fazer a coroa de espinho de Jesus foi dessa árvore aí, Gardac. Mas é pitoresco ver o Benjamin Netanyahu plantando essa árvore. É assim específico. Ok? Não estou dando crédito à mitologia. Mas eles dão. Uma coisa é eu não acreditar, mas eles acreditam. Avança aí para mim, filhão. Resumo da ópera. Se você acredita ou não que pedra vai falar, que árvore vai falar, e caguetar o judeu, não é isso o mais importante. É isso o mais importante? O importante é o massacre. Os detalhes do massacre não importam. Está embutido na profecia que tem que massacrar os judeus. Essa é a parte difícil de engolir. Que o profeta tenha dito para matar o judeu no tempo final. Então o profeta está morto há centenas e centenas de anos, mas a ordem ficou no ar. O comando ficou. Ok? Nós estamos no tempo do fim. E na cabeça dos islâmicos é a hora, está se aproximando a hora que eles vão cumprir a profecia de Maomé. Não foi o sionismo e o estabelecimento do Estado judeu do século XX que começou o ódio que hoje se vê em meio à guerra em Israel, Hamas, Hezbollah e outras nações árabes. Isso foi fomentado por séculos e estourou agora. Estourou hoje. Teve uma pessoa que não compreendeu o que eu falei aqui numa das aulas e disse que eu falei que o ódio de árabes contra judeus começou em 1948. Eu nunca disse isso na minha vida. Em 1948, o ódio acirrou. Mas o ódio é muito ancestral, é muito mais anterior, irmão. Sempre foi. Quando começa esse ódio a ser plantado? Lá atrás. Aqui tem agora, queridos, não é, preste atenção que eu vou mostrar a vocês agora, não é o Corão de Maomé, não é Hadith, é uma tradição atribuída a ele, aqui é o moderno, é o pensamento de um islâmico de destaque moderno. O que ele pensa sobre isso? O que gerou no coração dele tudo que ele aprendeu do Islã, sobre os judeus. Então aqui está uma parte... E o camarada é grande lá, é o Imam Sheikh Ibrahim Mahdi da Mesquita de Gaza. Isso aqui é uma pregação desse imã aqui, na Gaza atual. O que ele disse numa pregação? Entenda que como a gente ensina aqui a palavra Evangelho, eles ensinam essas pregações, esse teor. O que ele disse então? Diz assim, ó. Nós, da nação palestina, nosso destino em Alá é estar na vanguarda da guerra contra os judeus, até a ressurreição dos mortos. Como o profeta Maomé disse, a ressurreição dos mortos não virá até vocês lutarem contra os judeus e os matarem. Ó nossos irmãos árabes, ó nossos irmãos muçulmanos, não deixe os palestinos sozinhos na guerra contra os judeus. Mesmo que isso tenha sido decretado sobre nós, ser a vanguarda. Jerusalém, Palestina, Al-Aqsa, o Templo do Monte, a terra que Allah abençoou e suas áreas circunvizinhas, permanecerão no centro da luta entre a verdade e a falsidade, entre os judeus e os não-judeus, nesta terra sagrada. Não importa quantos acordos forem assinados,
Presta atenção nessa informação aqui, irmão. Na cabeça do imã lá, do sheik, não importa quantos acordos sejam assinados. Então, todos os esforços para ter acordos de paz entre Israel e os palestinos só tem efeito político. Mas no coração deles, eles não aceitam esses acordos. Isso é muito importante a gente entender, do ponto de vista deles. Não importa quantos acordos forem assinados, não importa quantos tratados ou alianças forem ratificadas, pois a verdade está no Corão, como verificado pelas palavras do profeta Maomé, e que a batalha decisiva será em Jerusalém e suas redondezas. A ressurreição dos mortos não ocorrerá até vocês guerrearem contra os judeus. Ó lá, aceite nossos mártires nos mais altos céus. Ó lá, mostre aos judeus o dia negro. Olha a ordem aqui, ó. Mostre aos judeus o dia negro. Ó lá, aniquile os judeus e seus apoiadores. Ó lá, levante a bandeira da jihad através da terra. Esse é o que é pregado nas mesquitas. Entenderam, queridos? Isso é muito importante a gente estar falando aqui, porque isso constrói para a gente, né, o pano de fundo do ódio dos muçulmanos em relação aos judeus e a perspectiva de que eles nunca terão paz com os judeus. Nunca. Não importa quantos acordos políticos forem feitos. O ódio é ancestral, é de séculos. Está arraigado, está intrincado na religião, está profetizado. E os árabes vão atacar, os muçulmanos vão atacar os judeus. Acredito na ressurreição, acredito em paraíso, acredito em um monte de coisa. É uma cópia, né? É uma cópia da palavra. A primeira tem que matar os judeus. A ressurreição é antes da fuga, eles confundem que a ressurreição é depois. Assim que eles vencerem todos os judeus, aí vem a ressurreição. Para eles, né? Isso é muito sério. E como é matéria que não se vê, não se ouve, não se estuda, a gente fica sem saber desse pensamento deles radical. Eles estão nos sinais que aconteceriam quando essas coisas tivessem acontecer? Também. Aí o estudo dos sinais é um pouco mais delicado, mais complexo. Porque existem, eu estudei um pouquinho sobre isso, falo assim, existem grandes sinais e pequenos sinais. Daí o estudo disso é exaustivo, que são muitos sinais. Teria que pegar um por um dos sinais e verificar. Eles também acreditam em sinais. Sinais, né, que vão acontecer alguns eventos e tudo mais. Mas o âmago da questão que está mais focado aqui é o ódio contra os judeus. O ataque contra os judeus. Então, há um conclame de todos os povos que creem em Alá, que creem no Alcorão, de participarem dessa guerra final da jihad contra os judeus. Isso vai acontecer, irmãos. Só se Deus não permitisse. Não é? Mas acontece que haverá uma invasão a Israel ainda. Não vai haver, irmãos? Agora vamos para a nossa verdade aqui. Para a Bíblia. Ainda falta uma grande invasão a Israel na sua Bíblia? Como é que chama essa invasão? Não, grande tribulação faz parte. Mas qual é a invasão que vai acontecer? Batalha do Armagedon é a última. Tem antes uma. Gog, Magog, irmãos. A invasão vem pelo norte. A coligação de povos que virá pelo norte. É Gog e Magog, está na sua Bíblia, profetizado. E há um detalhe interessante, nós vamos estudar isso numa lição à parte aqui, só sobre Gog e Magog. Mas há um detalhe interessante na profecia, que fala que essa invasão ocorrerá quando Israel se sentir segura, como uma cidade sem muros. Então preste atenção, agora Israel está em guerra com Hamas. Israel está se sentindo seguro? Não. Então não vai se cumprir agora imediatamente Gog e Magog.
Tem que Israel ter feito acordo de paz e voltar a se sentir segura. Quando Israel tiver feito acordo de paz e ficar segura, tranquila, talvez por 1 ano, 2, 3, aí o acordo será quebrado e a invasão acontecerá, dando início à grande tribulação. Entenderam? O cenário agora é de guerra. Ainda não é Gog e Magog. Ainda não. Mas está profetizado que vai haver Gog e Magog. E aí nas próximas lições nós vamos estudar a miúde, os detalhes. Vamos estudar quais povos invadirão Israel. Está tudo na sua Bíblia, até o nome dos povos bonitinho. Pelo menos a indicação de onde eles vêm. Diga, meu amado. Mas assim, a gente observando a aconteceu em Israel, ela estava sendo tão segura que ela era cometida daquele terrorismo. Exatamente. A gente não pode ser isso dessa grande guerra agora. Teria que já ter levantado. Por que não é ainda Gog e Magog? Porque quem encabeça Gog e Magog é o anticristo. Cadê o anticristo? Já está definido? Quando ele se levantar, todos nós vamos poder definir quem ele é. Entendeu? Precisa da figura do anticristo. Ele é o cabeça. Ele é o cabeça. Ainda não é Gog e Magog, porque o anticristo não se levantou. Ainda não tem os 10 reis. Precisa ter esse cumprimento profético primeiro. Mas o paralelo é pertinente. Por que atacaram aquela rave gospel ali? Rave gospel não, rave judaica. Não era gospel, é judaica. Porque estavam se sentindo seguros. Estavam se sentindo, não esperavam um ataque. E mesmo assim, eles derrubaram barreiras para entrar na terra. Derrubaram, eles abriram, é tudo murado. Lá em Israel, as cidades são com muros de concreto grande. Mas nas filmagens a gente vê que eles conseguiram invadir. Passaram pelas muralhas e entraram ali, né? Então, agora nós estamos vivendo esse contexto. Quando acontecer Gog e Magog, tem que estar de novo em paz. Esse é o detalhe. Então tem que acabar essa guerra aí, não sei quando vai acabar, para ficar de novo todo mundo tranquilo. Porque como é que se vai encerrar essa guerra que está em curso aí? Como é que termina uma guerra? Assina o quê? Um acordo. Um armistício. Um acordo declarado. Quando assinarem esse acordo, Israel vai ficar mais tranquilo. Pois aí é que vai estar o perigo. Porque aí a palavra tem que se cumprir, eles têm que estar tranquilos. E quando estiver tranquilo, vem o ataque. E tem que vir do norte. Se você perceber, o ataque de Gaza não é do norte. Vem do leste, né? Vem daqui do oceano aqui, vem daqui para cá. E meio ao sul. O ataque de Gog e Magog vem do norte. Está tendo luta no norte de Israel também, o Hezbollah, mas foi depois que Gaza começou a atacar ali. Vamos lá, vamos entrar num assunto mais pesado ainda. Muitas dessas informações, óbvio, eu também não tinha, nem eu tinha cultura de entendimento sobre isso. Aí veio um livro que o Ancião de Dias leu e me emprestou, O Anticristo Islâmico. Eu já havia visto vídeos sobre isso. E esse autor do Anticristo Islâmico, Joel Richardson, é um palestrante e jornalista. Ele é jornalista. E ele, então, escreveu 3 livros, eu acho que já passou até de 3, sobre esse assunto. O próximo é A Besta que Vem do Oriente. Então ele enfatiza muito que as profecias se cumprem nos povos árabes e muçulmanos. Isso é provável. Dá para provar isso. Não é um preconceito. Já falamos sobre isso antes. Não é? Há uma interpretação errônea aqui no Ocidente, até se ensina em seminários, que a besta que ressuscita, que se levanta, é Roma renovada. A igreja romana renovada vai ser a religião do anticristo. Irmãos, de sã consciência, você acha que Roma tem potencial para ser a igreja que vai dominar o mundo de novo? Roma não tem o menor perfil de fazer isso.
Não teve, é no auge, né? Quando estava no auge, dominou o mundo aí. Hoje está em franca decadência. O que Roma manda no mundo, irmãos? Aí vai levantar Roma como uma religião dominante sobre a terra? Não tem nada a ver. E o que tem Roma com ataque a Israel, por exemplo? Zero possibilidade. Então há um problema seríssimo do Ocidente interpretar errado essas profecias. A única religião no mundo que tem potencial para se impor sobre todas as outras religiões é o Islã. Entenda isso. O Islã é uma religião belicosa. É uma religião que se impõe pela força. O catolicismo romano não tem esse poder. Você vai falar? Curiosamente, se pesquisar aqui quantos católicos existem no mundo, existe 1.375.853. 1.300.000.000 de católicos. Isso é só o censo que marca, irmã. Sabe como é que funciona isso? As famílias católicas são assim: a pessoa não pisa na missa, vai na igreja o ano todo, mas é católico. Porque a minha mãe é católica, meu pai é católico, minha família é católica. Na hora do censo, quantos católicos são na sua casa? 6. Mas, eu sei, mas isso é um número fictício. Porque, na verdade, os camaradas nem pisam na missa, não vai em uma missa sequer, mas se declaram católicos. São católicos não praticantes, que a gente chama, né? Tem evangélico não praticante também. Não tem evangélico não praticante? No senso de que tu é? Eu sou evangélico, tá desigrejado um tempão, não pisa na igreja, quer nem saber de igreja. Pastor, eles consideram cristão 2 milhões. Porque aí entra a igreja também do Oriente, a ortodoxa grega, entra a copta na África, entra um monte de religião que professa Jesus, e aí junta todo mundo. Mas veja bem, ainda que em número todos os cristãos sejam maiores do que o Islã, a taxa de crescimento do catolicismo, do cristianismo é uma, e a taxa de crescimento do Islã é outra. É bem maior, muito mais pessoas se convertem ao Islã do que ao cristianismo no mundo. É um crescimento absurdo. Vamos entrar num assunto também pesado, difícil de engolir, necessário. Decapitações, o método preferido contra os infiéis. Primeiro eu mostrei a vocês a raiz do ódio plantado nas pregações, oriundas das tradições do Corão. O ódio é palpável, é verificável nessas pregações. Agora vamos para a prática. O que isso gerou de violência prática? Decapitações. As modalidades de execuções dos inimigos na antiguidade variavam, desde flechas e lanças, crucificações, empalamentos e as decapitações por espada. Como era a execução na antiguidade? Essas modalidades que você está vendo aí. Tem também de lapidar com pedrada. Na lei, alguns tipos de crime na lei de Moisés era morto a pedrada, como adultério, por exemplo, era pedrada. Há até pessoas incendiadas na lei de Moisés. Na lei de Moisés, querido. Na lei que está na sua Bíblia. Algumas pessoas tinham que ser queimadas. Mas vamos lá. Existem várias modalidades de execução. Para mim, uma das mais cruéis é o empalamento, que é enfiar a pessoa pelo ânus numa estaca pontuda para sair na boca. Atravessa a pessoa com uma haste pontuda. Isso é o empalamento, que era muito usado pelos assírios. Muito usado. Um dos motivos por que Jonas não quis pregar para os ninivitas é porque eles eram cruéis assim, com seus capturados. Eles empalavam os seus inimigos. Então ele não quis ir lá por causa disso. Tinha muita raiva, porque os caras eram cruéis. Deus teve misericórdia de uma geração de ninivitas, né? Mas vamos lá.
Dessas modalidades todas de execução, algumas eram bem lentas, como a crucificação. A crucificação era lenta, irmão. Era feito para que a pessoa não morresse rápido. Eu estava ministrando com meu irmão na casa dele, e eu passei por esse detalhe. Falei para eles, olha, a crucificação era um negócio diabólico, feito para a pessoa durar o máximo possível em agonia. Então a pessoa ficava pendida pela mão e pelos pés, preso, com dores atrozes. Só que o que mais dificultava a pessoa sobreviver era a respiração. Porque nessa posição, com o corpo como pêndulo para frente assim, os pulmões são comprimidos e a pessoa não consegue respirar direito. Cada respiração é uma agonia. Cada puxada de ar é uma agonia. Aí eu comentei com meu irmão e minha cunhada o seguinte: Jesus ficou só 6 horas na cruz. Todas as vezes que eu falo só 6 horas, a pessoa, poxa, pastor, só 6 horas? Não é muito não? Eu falei, não. Porque algumas pessoas sobreviviam na cruz dias. Dias. Passavam até ela morrer de exaustão máxima do corpo, ou o coração arrebentava, ou acontecia alguma coisa. Então perceba que no caso de Jesus, não foi por exaustão, não foi pelo número de horas, porque Jesus foi crucificado às 9 da manhã e rendeu o Espírito às 3 da tarde. Jesus não morreu porque estava no extremo. Ele deu a vida. Ele teve poder de dizer a hora que ele ia entregar o Espírito. Então Jesus rendeu o Espírito 6 horas depois. Aí até expliquei que os 2 ladrões tiveram que apressar a morte deles porque ia virar o sábado. E no sábado não podia ter ninguém pendurado no madeiro. Como é que fazia então para apressar a morte dos caras? Segundo a história, presta atenção, além de estar pendurado ali em pêndulo, havia uma pequena madeira na cruz, ou no pé, ou na altura da nádega, para o camarada de vez em quando se apoiar. Porque quando a pessoa está ali, não estou conseguindo respirar, aí ela conseguia um alívio quando se sentava nessa tábua, ou se apoiava no pé nessa tábua. Aí ela levantava o corpo e conseguia respirar. Então, todas as vezes que a pessoa ia desfalecendo, ela ia sufocando. Aí ela se levantava de novo. Essa era a agonia da cruz. Lenta, propositalmente para a pessoa não morrer rápido. E para evitar que passasse para o sábado, quebraram as pernas do crucificado. O cara já está todo estrupiado na cruz, mas era a maneira de acabar com a agonia. Quebrava as pernas dele com porrete. Aí ele não tinha mais condição de se apoiar nas pernas, pendia o corpo e asfixiava, morria. Então, foi essa modalidade que Jesus, nosso rei, passou. É uma modalidade que prolonga o sofrimento. Se pensar bem, a decapitação é uma morte limpa, rápida, porque é fração de segundos. Arrancou a cabeça, acabou. Pastor, até mórbido, não desse jeito. Estou sendo prático, irmão, não é verdade? É verdade. Se a crucificação a pessoa agonizava até morrer, na decapitação é vapt-vupt. Acabou. 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 Ah, Jesus. Aí só tem uma diferença. Oi. A decapitação e a crucificação. Na crucificação, já tem tempo o coitado lá sem decapitação. Você tem segundos para se arrepender, né? Recentemente chocou a humanidade as execuções de cristão pelo ISIS, Estado Islâmico, na frente das câmeras, decapitando uma fileira de homens com facões. Presta atenção no que o pastor vai dizer aqui. Sempre houve esse método de execução na história da humanidade, em especial na história do Islã. É o método preferido deles, é a decapitação. Sempre houve. O que não havia antes, e agora tem, e nós podemos ver e acompanhar às vezes ao vivo, é uma decapitação ao vivo. Que agora se filma e se expõe. Sempre houve decapitações, mas agora é ao vivo.
Então choca pra caramba quando a gente vê esse pessoal aqui, né? São cristãos capturados, levados à beira da praia, e ali os algozes passam a faca no pescoço, ou um facão, uma lâmina afiada para degolar, arrancar-lhes a cabeça. São imagens de pessoas que foram executadas. Eu não gosto de ver isso. Não me mande vídeos com isso, irmão. Vou mandar uns vídeos para o pastor para ele se ilustrar. Não, não quero. Eu já vi, queridos. Eu já vi vídeos desse tipo. E não é agradável, não é bonito. Não tem nada agradável uma pessoa sendo morta. Nem a tiro, nem a bomba, nem a nada. Não me mande vídeo de gente sendo assassinada. Não me interessa isso. Eu não botei vídeo para vocês. Tem uma imagem ali antes do assassino. Não quero aqui causar. Não é isso. Eu quero que vocês saibam que é um método que o Islã usa para executar os infiéis. Amém? Todo mundo entendeu? Só dentro do pastor, algumas declarações dessas aí foram islâmicos e foram para o cristianismo e que também eles não permitem isso e julgados e são. Não entendi o que você falou. Cristãos fizeram isso? Não, são islâmicos que foram aceitar o cristianismo e o Islã não aceita. A deserção da religião, isso. Eles captaram alguns assim, dizendo que eram cristãos, mas eles foram convertidos. Então, mas ao momento que se converteram, estão cristãos. Se creram em Jesus, estão lá cristãos. Não ódio, não só judeus também, é isso. Sim, não é só judeus. É judeus e cristãos. Eles acham que o judaísmo falhou e o cristianismo falhou. Deus teve que enviar Maomé para trazer a religião verdadeira. Não permite o ódio é para cristãos e judeus e cristãos. Eles chamam de o povo do livro. Diga, filho. Esse negócio que está lá no texto que eu vi, colares explosivos. Colares explosivos. Então não vai ser nem decapitação. Vai ser decapitação, né? Só que é mais sofisticado. Boa intervenção. Colares explosivos. Qual é a ideia? Puf! Cabeça voa longe. Ali naquela imagem não vai ser com faca. Volta lá, filho. Naquela imagem ali são colares explosivos. Qual é decapitação, só que não é com lâmina. É fazer a cabeça explodir. Pode avançar, filho. Aqui, essa imagem ficou muito famosa. Famosa para quem acompanhou na época. Pois eu vi esse cristão ser morto. Com essa expressão que está no rosto dele aí. Ó, arrancou o pescoço. Aqui uma série de cristãos, ó. Cada um com um algoz. Eu não botei uma imagem aí que eu achei na internet. Inclusive, eles levam crianças para essa execução. Eles levam crianças para verem a execução dos infiéis. Pastor, nós vimos a Câmara da Praça da Religião, que foi mais da Câmara ali, que ela foi doutorado na época, e esses métodos aplicados aí, provavelmente, assim, ele encontra prisioneiros, grupos que são presos, e para expor como exemplo. Porque hoje o rapaz, com essa igualdade aí, nos mostrou que cada um faz muita maldade na concentração. Porque pode ter jogado de onda, mas pode ter mal tamanho. A violência é generalizada. Então, existe um método específico. Mas existe uma preferência. Eu não falei que é só um método. Eles não matam só de uma forma. A preferência é decapitação. Eu vou mostrar isso historicamente para vocês. O que eles fizeram ali? Teve várias modalidades de assassinato. Terríveis. Mas há um histórico de centenas de anos de cultura de decapitações. Entendeu? Não é a única modalidade. Também atiram. Eles também atiram nas pessoas. Eu vi um vídeo que não vai sair nunca da minha mente, de uma mulher capturada, duas mulheres na África capturadas,
Não sei se foi o Boko Haram, mas aquelas duas mulheres estavam com duas crianças pequenas. E as africanas carregam suas crianças nas costas, com um lenço, né? A criança fica num canguru, mas não é na frente, ela fica nas costas, assim. E o Boko Haram, aqueles soldados, levam aquelas duas mulheres com uma trincheira e começam a atirar nelas, ao vivo e a cores ali. Pá, 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 pegando na criança, tá nas costas, e vai matando. Então não disse que é só um método de execução, disse que a preferência, existe uma cultura de decapitação. Digamos assim, o que já se estabeleceu como padrão. O padrão é decapitação. Tanto mais no passado, que não tinha as ferramentas de hoje. Não tinha arma de fogo na época de Maomé. Eu acho que não tinha. Já tinha arma de fogo na época de Maomé? É uma dúvida cultural que eu não sei responder. Eu acho que não, era só lâmina mesmo. Século 6, 7, depois de que já tinha arma de fogo? Eu acho que não. Não sei qual é a época que surgiu a arma de fogo, mas era na base da lâmina. Esse método é um dos usados pelos árabes muçulmanos, a exemplo do próprio Maomé. Então, deixa eu mostrar por que eles preferem a decapitação. Porque Maomé mandava decapitar. Simples assim. É o exemplo do líder. Ali tem um pequeno relato de assassinato de um opositor, né? De um inimigo. Na batalha de Bard, os corachitas atacaram Meca, mas foram derrotados. Abacarã foi ferido gravemente, mas ainda vivo quando Abdullah, o servo de Maomé, correu, colocou seu pé no pescoço de Abacarã, segurou sua barba e começou a insultar o homem mortalmente ferido, a quem seu próprio povo havia nomeado o pai da sabedoria. Então, esse camarada aqui era uma pessoa venerada, pessoa digna. Abdullah cortou a cabeça de Abacarã e a levou para o seu mestre, que é Maomé. A cabeça do inimigo de Alá, exclamou Maomé exultante. Alá não outro Deus senão ele. Sim, não há outro, respondeu Abdullah, jogando a cabeça cortada aos pés do profeta. Então, a modalidade mais comum de execução era passar no pescoço. E aí, lendo outros relatos históricos, houve uma outra batalha em que Maomé cercou uma vila de judeus. Eu não guardei o nome da vila. Esses judeus cercados se renderam, pensando que Maomé seria benevolente, misericordioso. Maomé mandou fazer uma vala, uma trincheira muito grande, extensa. E ali naquela trincheira degolou, decapitou entre 700 a 900 judeus. Por ordem de Maomé, massacrou naquele momento ali pessoas rendidas, se entregaram. Entre 700, existe relato de 800 e existe relato de 900 judeus. Dentro dessa vala. Então, eu estou mostrando que o próprio líder da religião era adepto dessa execução. Ok? Não é a única, mas é, digamos assim, a mais tradicional. Essa é a imagem moderna. Provavelmente um vídeo. A pessoa é executada em praça pública. Questão de segundos, a lâmina desce, o pescoço cai no chão, acabou. Agora, o que você não está enxergando muito bem, porque a imagem está meio difusa, são crianças treinando degolar com ursinho de pelúcia. Se pudesse você ver aquela imagem, aquele menininho lá em cima, aquele menino que deve ter no máximo 5 anos. Eu acho que tem menos, tem 4 anos, aquela criança lá. Ela está com uma faca na mão, treinando degolar o ursinho de pelúcia.
Aqui embaixo é com uma boneca. Então o que eu estou falando não é que só se usa a degola, mas a degola é uma modalidade de execução tradicional do Islã, preferida. É uma arma de fácil acesso. Mas mesmo uma arma de fácil acesso, se fosse no Ocidente, ninguém pega uma faca para degolar ninguém. Você enfia a faca no bucho, no peito, no tórax. É o tradicional, é o que ficou estabelecido no Islã, cortar o pescoço. Eu acredito em Apocalipse, né? Oi? Eu acredito em Apocalipse. Nós vamos ver isso aqui na lição. Avança aí para mim, filhão. Um artigo de um jornalista iraniano de nome Amir Taheri para o New York Post em 2004. Ele narra que em 1842 os muçulmanos afegãos tomaram a guarnição britânica. Então a Inglaterra tinha um protetorado ali naquela região, venceram uma guarnição de soldados britânicos em Cabul e decapitaram mais de 2.000 homens, mulheres e crianças. As cabeças foram colocadas em postes em volta da cidade como decoração. Isso aconteceu no século XVIII, né? 1800, século XIX. Solta aí o vídeo, já que eu soltou, deixa eu soltar. Tá baixo, né? Pediu aos governos de Síria, Líbano, Egito e Jordânia, países que fazem fronteira com Israel, que se juntem ao Hamas. Deixaram também convocou para a próxima sexta-feira protestos em países árabes do Oriente Médio para demonstrar o apoio ao país de Gaza. Atualmente, ele mora no Catar, onde atua em um escritório do Hamas. Deixaram liderou a milícia islâmica por 13 anos. O que tem nessa matéria aí é ele conclamando todos os povos árabes para a jihad. A jihad é uma ideia fixa no coração dos muçulmanos. Que vai haver essa guerra, vai. Isso aí é profético para eles. Amém? Entenderam? Avança aí para mim. Muito bem. É inquietante notar que na revelação de João aponta para uma perseguição final, onde o povo de Deus também será decapitado por sua fé. Talvez, deixa eu contextualizar, senão vai parecer que vai matar todo mundo sem pescoço. Não é assim. Deixa eu contextualizar. Voltamos agora para a Bíblia, tá certo? Para a nossa Bíblia. O que acontece? No tempo final, haverá mártires no cristianismo. Esse ódio contra cristãos vai aumentar sobre a terra. Contra cristãos e judeus. Quando a religião do anticristo se levantar sobre a terra, vai haver resistência. E essa resistência vai ser debelada pela força. Muitos serão mortos. Então, o que acontece? A igreja criou uma ideia do arrebatamento secreto antes da grande tribulação. Para quê? Para não ver nem passar por isso. A ideia é fuga miraculosa antes. Preservar os cristãos. Agora, sempre que a pessoa pensa nisso, eu faço você lembrar o seguinte: o cristianismo nasceu em meio ao sangue dos mártires. Todos os apóstolos, com exceção de João, foram martirizados, todos. Tirando Judas, e incluindo Paulo, todos os apóstolos de Jesus foram martirizados, com exceção de João, que morreu de velhice na cidade de Éfeso. Saiu da ilha de Pátmos e foi para Éfeso, e segundo a história morreu com 100 anos. Mas os demais foram todos massacrados. A igreja primitiva passou por 10 perseguições imperiais. 10. Saía Marco Aurélio, entrava Calígula, saía Calígula, entrava não sei quem. Cada um dos imperadores que se sucediam, durante 300 anos, mandava matar os cristãos. Às vezes com decretos para o império todo, às vezes com decretos locais. Teve momentos de perseguição que não foi no Império Romano todo, mas foi em algumas regiões do Império. Independente disso, por 300 anos,
o cristianismo floresceu sobre a pena de morte. Davam testemunho com o risco da própria vida. Então, por que a igreja moderna acha que Deus permitiu nossos irmãos serem mortos, massacrados lá no começo, mas não vai permitir agora no final? É medo da morte, é essa fé pouco segura, pouco firmada, pouco enraizada na rocha, que faz com que os cristãos tenham medo da morte. Acontece que isso é mais comum aqui no Ocidente, porque a igreja aqui é light, é gospel, é light, é diet, pode botar todos, é fitness, sei lá. Eu não tenho nem como classificar a igreja daqui do Ocidente. Aqui é light, querido. Mas os nossos irmãos cristãos estão sendo perseguidos e mortos lá para o Oriente, na África, no Oriente Médio. Lá eles vivem um outro tipo de cristianismo, onde se reunia perigoso, onde confessar Jesus não tem liberdade religiosa para isso. Na China, por exemplo, falei com vocês, a China está querendo abolir de vez o cristianismo lá na China. É proibido, você não pode ter Bíblia, nem aplicativo de celular na China permite que você tenha com Bíblia. Então presta atenção, quem vive cristianismo parecido com a igreja primitiva é lá fora, lá para o Oriente, da África para lá. Aqui na América do Norte é só prosperidade, é só riqueza, irmão, é só luxo. Tem uma música, Helenice, a gente bota lá para ouvir música o dia inteiro lá. Aí o camarada que fez uma música que, como é que é? Servir a Cristo é luxo. É moda é luxo. A frase é assim: servir a Cristo é moda é luxo. Eu falei, pô, mas que palavra infeliz, que canção infeliz. Quer dizer que servir a Cristo é moda é luxo? Olha o pensamento do cristão, irmãos. É só vitória, é só prosperidade, riqueza. Você não está rico porque você não quer, porque Jesus enriquece todo mundo. Então, o evangelho que é vivido aqui do Oceano Atlântico para cá é moda e luxo. Está preparado para morrer por Cristo? Não. Está preparado para não negar o Senhor mesmo mediante a iminência da morte? Não. Tem gente que nega Jesus por ninharia, por nada. Brigou com o irmão, não quero mais igreja, sai fora. Meu Deus do céu, aqui se abre mão de Cristo, da coroa do reino por nada, aqui no Ocidente, porque não tem muito valor. Mas lá fora o povo paga o preço com o risco da vida. Existem irmãos nossos presos em cadeias, sendo torturados lá nas cadeias da Sibéria, lá dentro da Rússia. Existem irmãos nossos presos, torturados na África, em cadeias que não são cadeias de concreto, são contêineres de aço. Você imagina que é ficar dentro de um contêiner de aço na África? Aqueles contêineres que trazem mercadoria dos navios, aquelas caixas fechadas de aço. Você conseguiria sobreviver quanto tempo dentro de uma caixa fechada de aço no sol? Sem negar Jesus. Frango assado, micro-ondas, air fry. Sem negar o Senhor. Então a gente vive um contexto que não prepara o cristão para o que está por vir aqui no Ocidente. Pensa que esse perigo é só para lá. Mas, queridos, se a religião do anticristo for o Islã, isso vai chegar aqui nas nossas praias. Vai chegar. Pode até não chegar com a mesma força, mas vai chegar. A perseguição vai chegar. Proibição de ser cristão vai chegar. Por isso que eles têm essa mente, a maioria deles tem essa mente que a igreja vai ser arrebatada. Porque aí não precisa se preocupar. Eles não se preocupam com o juízo. Fala da questão do Milena. Quando chegar realmente as vias de fato desse tempo, não vai aguentar. Camarada que só pensa num evangelho light, gospel, ele não vai aguentar. Ele não está se preparando mentalmente para isso. Vai negar Jesus. O que vai acontecer com muitos cristãos? Vão negar Jesus para ficar vivo. Diga, minha irmã. Pastor, eu tive contato com os muçulmanos por causa da minha irmã, por causa dos muçulmanos que influenciou
com esse negócio dela, eu conheci vários muçulmanos da África, indianos e tal. E quando a gente para conversar com eles, não há uma linha de raciocínio. Se você quiser aprender com 2 mais 2 dá 4, não entra na cabeça. E eu era recém-convertida, eu ficava pensando, como é que é conversar com esse cara? Não tinha como. Nem apresentar o Evangelho. Eu fui ler o Corão, é incoerente. Então, quando eu comecei a observar e conversar e estudar, eu comecei a entender que aquilo só pode ser satânico. O ódio é tanto que não tem coerência. E vai entrar na mente dele só o Espírito Santo de Deus. Só. Aí você percebe no contato diário com eles que é algo muito forte, que é intransponível, que só o Espírito Santo pode entrar. Aí você vê a nossa fraqueza espiritual. Porque eles seguem uma regra. Vão orar 3, 4, 5 vezes por dia, independente do que estão fazendo, se está trabalhando, eles param para orar. E aí olha para a nossa realidade espiritual aqui, Igreja do Ocidente. A gente não busca. Da maneira que eles fazem, não faz. Da maneira que eles fazem, da maneira que é suficiente para entrar espiritualmente e quebrar aquela gereira. Não faz. Então essa maneira light que vive o Evangelho aqui no Ocidente, não nos prepara para essa batalha espiritual. De maneira nenhuma. Quer dizer, a responsabilidade também é nossa. Muita. Sempre foi, sempre será. O problema é esse torpor, né? Essa igreja dormindo. A igreja se encontra uma bela adormecida. Está todo mundo dormindo em berço esplêndido. Mas não é a igreja do mundo. É a igreja do Ocidente. Das Américas. Essa aqui está dormindo. Lá fora não. Lá fora tem evangelho. Aí a Europa também. A Europa esfriou muito. A Europa praticamente morreu espiritualmente. O que está vencendo na Europa é o ateísmo. O ateísmo está vencendo na Europa. E o islamismo está conquistando lá espaço também. Mas cristianismo na Europa, nos países da Reforma Protestante, tudo ó. Já falei para vocês, na Inglaterra, tiveram que botar a placa do lado de fora das igrejas, dizendo Open Church. Para as pessoas saberem que a igreja está aberta, porque era um mausoléu, ninguém ia na igreja. E algumas das grandes igrejas da Europa foram vendidas para se tornar mesquita. Igrejas da Reforma Protestante se tornaram mesquitas muçulmanas. Foram vendidas para serem qualquer outra coisa, menos igreja. Essa é a frieza do Evangelho na Europa. Aqui no Ocidente está todo mundo gospel. E lá na Europa está todo mundo morto. E aí o islamismo cresce. Ah, pastor, você está exagerando, tudo muito relativizado. Não, procura saber, irmão. Procura saber, em nome de Jesus. Ah, eu falei que na Europa está tudo morto. Vai lá, procura saber. Entre em contato com alguém que você conhece na Europa e pergunta, como é que é a igreja evangélica aí na Europa? Nós temos aquela nossa irmã na Alemanha, irmã Rosemary. Muitos daqui de vocês são amigos dela no Face. Pergunta para ela como é que é a reunião na Europa. Como é que é ela na Alemanha? Alemanha, berço da Reforma Protestante. Pergunta para ela como é que é o evangelho lá. Como é que são os crentes lá. Eu oro muito pela minha irmã, eu oro constantemente pela minha irmã da Rosemary. Faz parte do meu rol de pessoas que eu oro todos os 4 dias. Lá é muito frio, irmão, o evangelho. Vamos para cá. A palavra do Senhor fala sobre martírio e, em especial, fala de decapitação no meio da grande tribulação. Olha o que diz a palavra. Apocalipse 24. Queria que você lesse. Eu coloquei a imagem aqui de um ator que fez recentemente o filme de Paulo, né? Só com a cabeça aqui no cadafalso para levar a espadada. Paulo é um decapitado. O apóstolo Paulo morreu decapitado. Bem antes de existir o Islã. João Batista foi decapitado e por aí vai. Agora preste atenção. Na profecia dada a João, que é o que nós temos que crer, haverá mártires no tempo do fim. Tem que completar o número dos seus irmãos conservos. O outro texto diz, na visão do 5º selo. Tem que completar o número dos mártires.
Não pode ser só da igreja primitiva lá do passado. Tem que completar o número dos irmãos que estão programados para morrer por Cristo. E aqui mostra que João vê almas de heróis da fé que vieram da grande tribulação. O pastor Pedro explica isso de uma maneira interessante. Ele fala assim, irmãos, aqui não diz que só os que vieram da grande tribulação vão ressuscitar. Acontece que nesse momento da visão é um foco nos que vão morrer no tempo do fim. Mas todos que morreram por Jesus vão ressuscitar. Mas como foco, como será a morte desses irmãos no tempo do fim? Vamos ler em voz alta? Está na sua Bíblia. Vamos lá, irmãos? Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda o que, irmãos? Almas dos decapitados, daqueles que perderam a cabeça, cuja cabeça foi tirada do corpo. Não fala de outra modalidade. Não diz a alma dos crucificados, por exemplo. Não podia? Foi comum a crucificação no tempo de João. Mas o que ele vê no futuro é a alma de decapitado. Alma de decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. Quando é que o povo vai receber a marca na fronte e na mão? Quando se levantar o falso profeta, no tempo do reinado do anticristo, 3 anos e meio. É muito específico esse momento aqui. E aí foca esses irmãos que venceram a besta, porque não botaram a marca da besta, e foram, como é que é a morte deles? Ó, decapitados. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então não quer dizer que só decapitado vai ressuscitar para reinar com Cristo. Mas em especial João vê um grupo que no futuro vai enfrentar a besta, e esses serão decapitados. O que liga com a modalidade preferida de qual religião para executar inferno? O Islã. O Islã. Não é preconceito, não é coincidência. Avança aí para mim, filhão. Amém, queridos? Vamos terminar a aula de hoje. Você já sabe que o Islã tem todo o potencial para ser essa religião que vai prevalecer pela força e que haverá mártires do cristianismo decapitados. Faça a sua própria ligação. Já dei a vocês contextos históricos, modernos. Então, haverá guerra contra judeus e cristãos. E não vai ser o Império Romano ressuscitado que vai guerrear contra cristãos. Seria até incoerente. Pois é. Muita igreja precisa ser esclarecida. Agora, os vídeos são feitos. Você espalha na internet? Eu tenho visto que alguns irmãos têm ouvido a minha voz e espalhado os vídeos. Você espalha na internet? Se você não ajuda, eu vejo sentado aqui nessas cadeiras quase 50 pessoas. Quantos de vocês espalham os vídeos na internet? Uns 10 a 15 no máximo. Você não quer tornar a sua página militante? Você não quer tornar a sua página militante com as coisas que o teu pastor fala aqui? Não precisa ter um pouquinho de coragem para falar o que eu falo aqui, não, irmãos? Mas olha só, que é sério, querido. Vocês têm que pagar o preço junto comigo, pô. Senão a palavra não avança. A gente não está fazendo para crescer número no canal, está fazendo para esclarecer nossos irmãos. Pega o bendito do link lá que eu boto na página lá e compartilha. Custa nada. Vocês não compartilham o vídeo fica com visualização baixa. Por favor, compartilhe os vídeos. A gente tratar esse assunto. E aí, porque não trata, não faz. Mas o senhor tem conhecimento profundo do assunto, normal. Mas eu estou dando a vocês a base. Mas se uma pessoa vai perguntar, a gente não vai saber como. Aí vocês vão ter as referências para procurar. Não dou a referência. Pastor, tem que ter ousadia aí, as igrejas estão precisando. Mas nenhuma igreja vai abrir a porta para ensinar sobre Islã, né? Qual igreja vai receber?
Porque graças a Deus tem alguma igreja que está estudando Islã além da gente. E se não estudar, vai vir uma perseguição, não sabe nem de onde que vem o inimigo. Conhece nada. Vamos terminar. Para não ficar nesse peso todo de decapitações e desgraça e morte, o último parágrafo aí eu fiz questão de colocar esse personagem aí, o Dajjal. Já vimos aqui que eles aguardam o advento de qual líder? Como é que chama? Já falei tanto que você tem que ter guardado, irmão. Como é que é o nome do cara? Al-Mahdi. Al-Mahdi é o líder, é o califa que eles estão esperando. Já vimos aqui que tem um Jesus que eles estão esperando descer do céu, lembram? Jesus muçulmano que tem 33 anos de idade, não morreu na cruz, anulando toda a nossa salvação. Para ele, Jesus ia vir do céu. Um homem de Deus, um homem comum. Então tem duas pessoas fortes que estão esperando vir: o Al-Mahdi e Jesus muçulmano. E existe um terceiro personagem que estão esperando aparecer no tempo do fim, que é o Dajjal. O Dajjal seria a versão deles, dos muçulmanos, para o anticristo. Eles creem no anticristo segundo a visão deles. Eles não creem que a religião deles é o anticristo. Eles creem que virá um anticristo, um falso messias, que vai enganar muita gente na humanidade e que eles têm que matar esse falso messias. Isso vocês não sabiam, né? Esse terceiro personagem, que só tem um olho aberto, só tem um olho. Tem esse detalhe, irmão. Agora, nas próprias suras, é meio confuso isso. Nas hadiths, nas suras, uns dizem que ele só tem um olho esquerdo, outras tradições ele só tem um olho direito, mas ele só tem um olho. Esse Dajjal aí, que seria o Messias dos judeus. Os judeus não estão esperando o Messias? Pois eles acreditam que vai surgir um homem que vai ser miraculoso, o Messias dos judeus. Esse é o mentiroso Dajjal. Entenderam? Estão esperando vir um anticristo também, só que na versão deles. Além do Al-Mahdi e do Jesus muçulmano, a escatologia do Islã prevê o surgimento do Dajjal, o enganador, o falso Messias. Esse enganará o mundo com sinais e milagres, e é descrito nas hadiths de forma não muito precisa. Esse homem é o oponente do Mahdi, e os muçulmanos devem discerni-lo orando. Tem isso. Quando esse Dajjal aparecer, ele vai seduzir com os sinais e tudo mais. Qual é a proteção que os muçulmanos têm contra o Dajjal? Eles têm que citar uma certa surata, tipo uma reza, para se proteger do Dajjal. O Dajjal ser miraculoso, extraordinário. Para não se sentirem seduzidos pelo Dajjal, eles têm que recitar uma prece. O mais incrível sobre o Dajjal é que ele será judeu. Por que eu terminei com o Dajjal encaixado nessa lição aí, que mostra a guerra final contra o judeu? Porque isso aqui é mais um ingrediente para eles terem raiva de judeu. O Messias que eles estão esperando, os judeus, seria um enganador, e os muçulmanos têm que acabar com esse Dajjal, que é judeu. O Dajjal será judeu, ou o Messias esperado por Israel. Nas tradições, acredita-se que o verdadeiro Jesus, o do Islã, aquele que veio com 33 anos do céu, matará o falso Messias judeu, e será seguido, principalmente por mulheres, pelas mulheres, mais combustível para o ódio. Avança aí o último slide, filhão. Os judeus esperam o falso Messias judeu, enquanto nós esperamos a ajuda de Alá, o Mahdi e Jesus. Paz esteja sobre ele. As mãos puras de Jesus irão matar o falso Messias judeu. É isso que o Islã espera. Quando Jesus vier do céu, segundo o Islã, com 33 anos, sem ter morrido na cruz, esse Jesus puro
matará o Messias dos judeus? Filho de Maria. É o Jesus, filho de Maria. Só que islâmico. É isso, esse coquetel todo, irmãos, que vocês ouviram aqui. Na próxima aula a gente vai entrar em assuntos mais políticos. A lição é sobre profecia e geopolítica. As próximas aulas, já dei a vocês 3 aulas mostrando a parte religiosa. O que eles pensam, porque eles querem atacar Israel. Agora vamos entrar na parte política. Vamos identificar quem são os povos que vão invadir Israel no Gog e Magog. Amém, povo santo? Está dita a palavra hoje? Aprendeu um pouquinho mais? Fica de pé nessa hora em nome de Jesus. A guerra santa virá, irmão. Santo, louvado seja o teu nome. Obrigado pela tua vida em nós, Senhor. Obrigado por nos ter escolhido para sermos teus, família real de Deus. Louvado seja o Senhor pela graça do Santo Espírito dentro de nós, que nos faz discernir todas as coisas. Louvado seja o Senhor. Senhor, nós estudamos hoje uma matéria que não é fácil. Estudamos hoje coisa que não é agradável, que não está na tua escritura, mas está no engano. Mas nós precisamos entender esse engano, porque certamente isso afetará a humanidade. Então, em nome de Jesus, que a instrução de hoje, o entendimento de hoje, nos sirva de alerta, de abrirmos o entendimento e os nossos olhos, para termos uma postura correta quando os eventos finais ocorrerem sobre a terra. Nós cremos que nós somos a geração do tempo do fim. Então, Senhor, prepara a tua igreja, desperta ela do sono, desperta ela desse torpor. Em nome de Jesus, há um povo dormindo na tua casa, Senhor, que não enxerga nada, que não teme nada, porque foi enganado com ideias de fuga dessa terra. Não haverá fuga, não haverá fuga, haverá confronto, haverá mártires. Deus, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia do teu servo que fala com essa força, essa palavra, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a sermos verdadeiras testemunhas fiéis de Cristo. Em nome do Senhor, ajuda-nos a vencermos toda indolência, todo cansaço, toda falta de fé, para fazermos a tua vontade. Abençoa o teu povo, guarda-o debaixo do teu poder. Nós te pedimos graça, para que logo mais possamos retornar aqui, Senhor, e te adorar em espírito e em verdade, e declarar que somos teus, que a nossa vida te pertence, e que somos do Senhor Jesus. Abençoa o teu povo, guarda-os. Eu te peço, Senhor, seja a tua graça sobre nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glórias ao Senhor.